Fala turma, tudo bem? Como é que vocês estão? Tem um tempinho que a gente não se vê, eu falo isso quase todo vídeo, mas esse ano vai mudar. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre currículo. Sempre me perguntam no Instagram dicas de currículo, como fazer um currículo, e a real é que eu não sei, porque eu não faço currículo tem muito tempo. Tem uns 6 anos, então eu não sou a melhor pessoa para ensinar a fazer um currículo. Mas eu leio bastante currículo para entrevistar pessoas, então eu acho que eu posso ajudar falando o que eu olho num currículo e que informações são atraentes para mim e que informações eu só ignoro, assim, não tem muita utilidade. Então, para esse vídeo, eu peguei o currículo que um amigo meu me enviou. Ele já trabalha há 4 anos como desenvolvedor, quase 5 anos, eu acho, e quer começar a trabalhar para fora. Ele mandou o currículo dele em inglês para eu dar uma olhada e ver no que eu podia ajudar. Então eu vou mostrar aqui o currículo original e eu vou falar o que eu não gosto especificamente. O que eu acho que não está bem explicado, bem formatado, e que informações eu considero úteis ou não quando eu estou lendo um currículo. Então tá, legal. A gente vê que eu estou olhando para o iPad aqui, que está na minha frente. Então eu obviamente ocultei as informações das empresas, mas de resto deixei igual. Então o que a gente vê aqui? Ele trabalhou, eu coloquei 2 empresas, ele trabalhou em 3, eu não incluí a primeira. A gente tem as 2 empresas, até aí ok. Bora começar de baixo para cima, aí em habilidades. Esse é o tipo de área que eu geralmente não dou muita atenção, porque eu pessoalmente muito. Então quando eu vejo alguém com 35 habilidades, eu já ignoro, porque eu sei que a maioria ali, ou a pessoa mexeu uma vez, ou a pessoa usou algumas vezes, algumas a pessoa nunca usou. Inclusive entrevistei uma pessoa semana passada que tinha Ruby nas habilidades, mas conversando com ele eu descobri que ele começou a aprender Ruby semana passada e colocou no currículo. Então eu prefiro, sendo bem honesto, quando tem pouca coisa eu confio mais do que quando tem muita coisa. Então ali nas habilidades tem C#, PowerShell, SQL, Net, REST APIs, Entity Framework, Unit Test. Em ferramentas tem Git, GitHub, Postman, Visual Studio, Docker. E em idiomas tem português e inglês. Eu não olho idioma. Se eu estou entrevistando uma pessoa em inglês, eu vou descobrir o nível dela em inglês durante a conversa. Talvez para o RH seja interessante, então eu não vejo problema em manter isso. Ferramentas, Git, GitHub, Postman, Visual Studio, Docker. Eu não vejo qual a vantagem em ter o Visual Studio ali, é uma IDE, é um editor de texto, então não vejo, para mim não agrega nada, mas também não acho que é um problema. Tecnologias, NetCore, ASP.NET Core, REST APIs, Entity Framework, Unit Test. Cara, novamente, se tem pouca coisa, eu olho para isso. Em geral, eu evito, porque muitas vezes eu usei isso como referência e não era o que a pessoa sabia. Mas tudo bem também. E em programming, que são as linguagens de programação, C#, PowerShell, T-SQL. Tá aí tudo bem. Eu acho que tem até pouca coisa aqui, porque quando a gente subir para o currículo, vocês vão ver que tem coisas mencionadas que não estão ali na habilidade, mas tudo bem. Bora para a primeira empresa de varejo. Backend Software Engineer, de setembro de 2020 até agosto de 2021. Desenvolvimento e manutenção de uma plataforma de registro B2B. Quando eu estou vendo um currículo e quando eu vou para a experiência, o que eu gosto muito de ver são os achievements, as conquistas, por assim dizer. Então, o que você fez, como você fez e que problemas solucionou. E, obviamente, os resultados. Então, quando eu leio aqui que ele desenvolveu a manutenção e fez a manutenção de uma plataforma de registro B2B, eu não sei o que significa. Eu não sei o que é uma plataforma de registro B2B exatamente, está bem genérico. Eu não sei que problema isso resolveu, eu não sei o que foi usado. Vamos continuar. Responsável pela reestruturação completa do módulo de registro. Também não sei o que é isso, não sei o que foi usado, não sei como foi feito, não sei qual era o problema, não sei o que resolveu. Optimizou a geração de um report crítico, reduzindo o tempo em 90%. Tempo do quê? Não sei o que significa também. E lá tem stack, .NET, Postgres e Docker. Então, a gente vai ver que o Postgres não está lá nas skills. Mas tudo bem também. Então, o que eu estou dizendo aqui? Aqui tem uma descrição do que foi feito nessa empresa, mas isso não significa nada para mim, o entrevistador. Eu não sei o que é uma plataforma de registro B2B, eu não sei o que é um módulo de registro, e eu não sei o que foi esse relatório crítico, e eu não sei o que foi esses 90% de redução de tempo. O tempo para gerar o relatório? Não sei. Como é que eu reescreveria isso, por assim dizer? Obviamente eu vou mentir aqui, isso aqui não é a realidade, eu vou só mostrar o que eu faria. Então,
Por exemplo, aqui a gente teve essa plataforma de registro. Então eu escreveria algo como... Eu vou pensar antes de escrever e a gente volta. Tá, escrevi um negócio aqui rapidinho. Então olha o que eu escrevi. Desenvolvimento e manutenção de uma plataforma de registro de empresas associadas usando .NET, Postgres e Docker. A plataforma atendia 390 empresas, inventei esse número, e permitia que elas enviassem feedback em relação aos serviços recebidos, fizessem pedido imediato de estoque extra, gerenciassem todas as remessas passadas. Além disso, com a plataforma, reduzimos o tempo de criação de relatórios críticos em 90%, que fez com que as empresas tivessem acesso às informações mais rápido, aumentando também o nível de satisfação dos nossos clientes. Então isso aqui tá bem meia boca, eu fiz em, 2 minutos, mas isso aqui já me passa muito mais informação do que o que tinha. Obviamente, esses dados não são reais, eu acabei de inventar, mas aqui eu já sei o que essa plataforma fazia e um dos problemas que ela resolveu, que era, por exemplo, o número de tickets de suporte que a empresa recebia. Obviamente, eu não sei se isso aqui é real, isso aqui foi só algo que eu escrevi, mas quando você vai colocar a sua experiência, eu pelo menos gosto quando você fala de uma coisa que você resolveu, um problema que você resolveu, como você resolveu, o que você usou, e se possível colocar uns dados também, o que reduziu de número de tickets de suporte, ou então como aumentou a satisfação da equipe, ou então como você atingiu mais estabilidade no seu software, etc, etc, etc. Obviamente não tem fórmula, cada caso é um caso, estou dando um exemplo. E embaixo eu coloquei, fui responsável pela total reestruturação do sistema de registro, usando as mesmas tecnologias citadas acima, que interagia também com 8 serviços externos. A reestruturação inclui uma nova interface, muito mais moderna, que também nos permitiu otimizar processos internos e adicionar testes automatizados usando Cypress, garantindo mais estabilidade à plataforma. Bom, isso aqui não detalha tanta coisa, isso aqui não me passa tanta informação, mas só de eu ver isso, eu já sei que essa pessoa foi responsável por refazer ou pelo menos reimplementar a interface de um módulo dessa aplicação. Sei que essa pessoa tem interesse em otimizar processos internos e sei também que essa pessoa tem alguma experiência com testes automatizados, porque ela menciona Cypress aqui no texto, que é no texto, que é uma ferramenta de testes automatizados. Então, isso aqui não é o santo graal dos currículos, pelo contrário. Eu só estou escrevendo qualquer coisa. Mas qualquer coisa que inclua esses detalhes, que inclua um problema, que inclua uma solução, que inclua resultados, já é melhor do que simplesmente escrever o que você fez, porque aquilo não passava informação alguma. Então agora eu já entendo que nessa empresa de varejo, que eu não sei qual é, que provavelmente enviava produtos para os clientes, essa pessoa trabalhando na plataforma que permitia que essas empresas, esses clientes, enviassem feedback, fizessem pedido extra de estoque, etc., direto na plataforma. Sei que isso resolveu um problema do negócio, que era o número alto de requisições ao suporte. Sei algumas tecnologias que foram usadas. Sei que essa pessoa tem alguma experiência com testes automatizados e por aí vai. Bora passar para a próxima aqui, que é bem curtinho. A próxima aqui fala o seguinte: desenvolvimento, manutenção e integração de aplicações de pagamento para grandes plataformas de e-commerce como Nuvem Shop, VTEX e Shopify. Desenhou e desenvolveu a arquitetura de um novo aplicativo de pagamento integrado com o Spotify. Desenvolveu uma pequena ferramenta de login usada por vários times na empresa. Escreveu testes de integração e testes de unidade que cobrem mais de 80% em todos os projetos, usando o Sonar para assistir na qualidade de código. Então eu não vou nem reescrever isso aqui pra gente não gastar muito tempo, mas deixa eu falar o que eu acho disso. Se eu fizer um esforço, eu consigo ver que teve bastante coisa aqui, mas eu não tenho nada muito específico. Então, quando fala-se sobre desenvolvimento, manutenção e integração de aplicações para plataformas de e-commerce, eu não sei o que significa. Foi desenvolvimento e manutenção do que exatamente? O que essas aplicações faziam? Quando fala da arquitetura do novo aplicativo de pagamento, nova aplicação de pagamento que integrava com o Shopify, eu também não sei o que é essa aplicação de pagamento, eu não sei o que foi rearquitetado, eu não sei o que mudou. Essa parte do framework de login é muito interessante. E só um adendo. No currículo, o seu objetivo é se vender para quem está te entrevistando. Então, essa parte do Login Framework, que foi usada por vários times da empresa, eu acho que isso é algo muito interessante de se colocar num currículo de forma marqueteira mesmo. Então, como é que ele poderia falar isso? Por exemplo, não sei, eu vou chutar os números. Tá, bora ver a baboseira que eu escrevi. Desenvolvi uma solução de logs para substituir as diferentes bibliotecas usadas nos 11 times da empresa. Com isso, conseguimos diminuir o número de plataformas de logs usadas por todos os times de 11 para 3, centralizando a maioria dos dados no único painel com integração total entre os diferentes times. Isso nos permitiu ser muito mais velozes em encontrar bugs e dados quando precisávamos trabalhar em conjuntos com diferentes times, além de reduzir custos e complexidade na empresa. Isso aqui foi o que eu escrevi em 2 minutos. Qual é o meu ponto com isso? A gente saiu de algo super genérico como desenvolver um framework de login usado por vários times na empresa
para algo muito mais concreto. Então a gente reduziu de 11 bibliotecas, que é um número real, chutei, foi um chute ruim, de 11 bibliotecas para 3. A gente tem que estar claro que a gente não resolveu o problema de forma completa, mas que isso por si só permitiu com que os times integrassem muito mais, porque agora todos os dados estavam centralizados num único painel. Além disso, você reduziu o número de bibliotecas rodando na empresa em total, em todos os softwares, então você tem menos problemas de mantenibilidade. E você ainda fala que, além de reduzir os custos e a complexidade do projeto, isso também permitiu com que os times trabalhassem em conjunto de forma muito mais ágil, de forma muito mais benéfica. Faz sentido? Eu espero que esteja fazendo sentido. Então, qual é o meu ponto aqui, para tentar deixar bem claro isso? Não é que esse currículo era ruim, de forma alguma. Ele só era muito genérico. Tente ser o mais concreto possível. Então pegue e tente pensar em tudo que você fez numa empresa, todas as suas conquistas, tudo que você fez interna e externamente. Então, não só o que você trabalhou na parte de uma aplicação que o usuário final vê, mas também o que você fez dentro da empresa, na parte interna. Como esse framework de logs, isso aqui é muito interessante, porque esse é um problema clássico em empresas grandes com vários times. E aparentemente ele conseguiu solucionar uma boa parte desse problema. Obviamente, não sei se os números são corretos, eu tirei da minha cabeça, mas é só um exemplo. Então, a parte ali de testes de integração de unidade com mais de 80% de cobertura, isso também pode ser transformado em algo mais concreto. Você pode falar que você foi responsável por introduzir testes automatizados em diferentes projetos, e agora você pode pegar dados, por exemplo, de observabilidade, você pode falar que o número de... desculpa, buguei um pouquinho. Você pode falar que o número de regressões reduziu em tantos por cento, que a introdução desses testes fez a aplicação ter X mais por cento de estabilidade, que você viu o número de bugs sendo enviados por outro time reduzir em tantos por cento. Obviamente, não precisa ser tudo sobre dados. Pode ser só um negócio empírico mesmo, que você construiu um aplicativo mais resiliente, mais estável, que o número de regressões caiu, que esses testes automatizados passaram muito mais confiança para a equipe escrever código e mandar código para produção, que isso fez com que a empresa tivesse muito mais confiança em entregar esse código para produção mais frequentemente, ou seja, não tinha aquele medo de fazer deploy numa sexta-feira. É esse tipo de coisa que eu acho que é interessante ver no currículo, porque quando eu leio um currículo, eu tô menos interessado nas hard skills, assim, por assim dizer, o quão experiente e o quão... Para de experiência, mas o quão confortável a pessoa está a trabalhar com algo. Eu tô mais interessado em ver o que ela fez nas experiências passadas, como foi que quais problemas ela solucionou, como ela solucionou esses problemas, o que isso trouxe para a empresa. Porque o resto eu consigo ver numa conversa com ela, e tá uma parte que obviamente dá para ver quando essa pessoa de fato começar a escrever código. Mas eu gosto de pensar como se fosse uma isca. Então, se no teu currículo tem uma isca para que eu possa pegar ela, tá perfeito, porque, por exemplo, essa parte aí do log seria algo que eu conseguiria iniciar uma conversa numa entrevista. Quando você fala, pô, legal essa parte do framework de logs. E tudo que ele escreveu aqui vira uma conversa. Enquanto que na versão genérica, eu não tenho muito para onde ir. Eu posso perguntar para ele, mas se ele escrever uma versão super genérica no currículo, na entrevista ele provavelmente também não vai aprofundar muito. Enquanto que aqui eu já tenho mastigado esses assuntos para entrar numa entrevista. Enfim, eu tô me perdendo aqui um pouco, eu sou meio prolixo em vídeo, na vida real também talvez. Mas o ponto é, você tem que deixar essas experiências mais concretas, porque isso não só deixa o teu currículo mais rico, mas a pessoa que vai conversar com você tem muito mais contexto sobre o que você fez, sobre quais são suas experiências, quais conquistas você trouxe para as empresas que você trabalhou, às vezes até a forma de como você gosta de trabalhar. Já teve muito currículo que eu olhei e disse, putz, esse cara aqui gosta de trabalhar em coisa interna. Já teve muito currículo que eu ouvi e disse, putz, esse cara aqui, ele tá como full stack, mas ele é um cara que gosta mesmo de front, esse tipo de coisa. E na minha experiência, os melhores candidatos que eu entrevistei, óbvio que tem sempre exceção, mas não os melhores candidatos, mas as melhores conversas de entrevista que eu tive vieram de pessoas que escreviam o currículo dessa forma, detalhando experiências, dando dados concretos e não só de uma forma genérica, sem dar muitos detalhes. Obviamente você não pode falar de tudo que você fez, tem confidencialidade e tudo mais, mas sempre dá para transformar uma sentença genérica que não diz muita coisa em um ocorrido concreto na sua experiência de trabalho. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido. Foi meio complicado de fazer isso, pra ser sincero. Tô fazendo aqui na hora mesmo, não teve script nem nada, mas eu espero que tenha feito sentido. Espero que vocês tenham entendido o meu ponto em relação ao currículo. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo e até mais. A gente se fala.